Amém? Muito obrigada. Uma honra muito grande para estarmos aqui com vocês. Olha a igreja cheia, mesmo durante a semana, né? Hoje para mim parece domingo, não parece uma terça-feira, né? Mas glória a Deus, glória a Deus. Eu creio que Deus tem algo para fazer e falar em nós hoje. Agora, para começar, vamos lembrar como evangelizar usando a mão? Rapidinho, vamos, só tirar alguns minutinhos, rapidinho. Primeiro, nós vamos falar com a pessoa que queremos compartilhar com ela o plano da salvação. O plano da salvação. Você não vai perguntar para ela, você conhece Jesus? Geralmente vai falar, sim, eu conheço Jesus, né? Mas você vai falar assim, você já ouviu falar do plano da salvação? Então já é uma maneira mais, então. E vamos usar sempre a mão esquerda. O dedão é o quê? Deus é bom demais, é demais. E Ele te ama tanto que Ele te criou na imagem dEle para poder ter um relacionamento com você. Mas Ele não nos forçou a ter esse relacionamento. E o problema é que esse dedo representa o quê? Pecado. O pecado. E a Bíblia diz que todos nós pecamos. Você concorda? Você já pecou? Eu já pequei. E a Bíblia diz que o pecado, né, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, é o pecado que nos separa, né, de Deus. E nós não temos esse relacionamento. Mas Deus nos ama tanto que Ele quer ter um relacionamento conosco. Então, o que Ele fez? Ele mandou o seu único filho, que morreu na cruz entre dois malfeitores, para nos salvar, né? Foi o sangue de Jesus, porque Jesus foi inocente, Ele nunca pecou, que Ele então pôde tomar o preço, pagar o preço pelo nosso pecado. Então, nós não somos salvos pelas nossos próprios méritos, não são pelas nossas boas obras, e nós somente através da nossa fé em Jesus, né? E esse dedo representa o quê? Aliança. Ele quer, nós podemos, a Bíblia diz que nós podemos ter uma aliança com Jesus. A Bíblia diz que todos que crerem em Jesus e o receberem como seu Senhor e Salvador, Ele nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Uau! Nós podemos ser filhos dele, Ele quer ser seu pai, Ele quer ter esse relacionamento conosco, porque esse Deus é tão bom. Então nós podemos ter esse relacionamento com Ele, através dessa aliança, e isso a gente faz simplesmente orando, falando com Deus e convidando-o a entrar. Aí você já vai oferecer a oportunidade, orar com a pessoa, a gente não vai tirar o tempo agora, mas aí o último dedinho é pequeno, né? Representa a nossa nova vida agora em Jesus. Quando nós nascemos do ventre da nossa mãe, nós nascemos bebês, fisicamente. Agora, espiritualmente, também nós nascemos bebês. E nós precisamos crescer e a gente precisa se alimentar. E nós vamos nos alimentar através da leitura diária da Bíblia. E desenvolvendo essa intimidade com Deus. E isso a gente faz lendo a Bíblia e orando, conversando com Deus todos os dias. E também reunindo com pessoas de igual fé que vão nos ajudar, nos apoiar nessa vida cristã, né? Aí você vai pegar o contato da pessoa e vai manter o contato com ela, ajudando, encorajando ela já para ir para o seu grupo, para a sua igreja. Convida ela para sua casa, tomar um café com você. Sempre é através de relacionamentos, né? Então temos que ter isso. Mas amém. Queridos, hoje eu quero falar, vou falar um pouco, começando aqui, sobre a vida de Jonas, a história de Jonas. Realmente, não sei se você já reparou que o livro de Jonas está lá nos profetas. Mas não é um livro de profecia para um país como todos os outros são. É um livro diferente. É um testemunho do profeta. É o testemunho do profeta. É muito interessante, é diferente. E Deus está falando para nós sobre dois problemas sérios
da vida de Jonas, do coração de Jonas. E como nós precisamos aprender com ele para não praticarmos esses dois problemas tão sérios da vida dele. Nós vamos tentar fazer rapidinho aqui, mas vamos lá, em Jonas, então, começando com o primeiro capítulo, primeiro versículo. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Uau! Gente, assim, Deus deu uma ordem e ele, escolheu a desobedecer. Com os nossos filhos, quando a gente está ensinando sobre a criação de filhos, a gente fala assim, olha, quando a gente dá uma ordem e o filho escolhe a te desobedecer, é o que nós chamamos de rebelião, né? E a Bíblia diz que é a vara da disciplina que afasta a rebelião do coração da criança, né? Mas aqui Jonas estava com rebelião. Deus falou, deu uma ordem tão clara e ele escolheu a desobedecer. Agora a gente às vezes é muito duro no Jonas, né? Pensando assim, mas como que você podia fazer uma coisa dessa? Mas se nós formos olhar para nós mesmos, quantas vezes nós escolhemos a desobedecer, né? Nós escolhemos a desobedecer. Às vezes tem um pecado escondido, alguma coisa que a gente sabe que nós precisamos vencer, mas nós escolhemos a continuar com aquele pecado, não confessamos. Às vezes, talvez, né, pode ser tantas coisas, né? Talvez alguma pornografia, alguma coisa imoral que estamos fazendo escondidos. Sabemos que é contra a vontade de Deus. Talvez uma mágoa, uma falta de perdão no coração, que a gente está querendo uma vingança na realidade, em vez de amar e de perdoar, né? Toda vez que nós não mostramos amor para alguém, nós estamos escolhendo a desobedecer. Então tem tantas coisas que realmente são desobediências, né? Então, nós temos que vigiar, né, a nossa própria vida. Será que nós estamos tendo esse mesmo problema do coração de Jonas, de escolher a desobedecer? É interessante, continuando aqui com Jonas, que do primeiro capítulo, a última parte do versículo 3, diz assim: Jonas desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Jonas, pulando para o versículo 5, a segunda parte, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Parece que o pecado dele estava tudo tranquilo, né? Ele estava dormindo, a consciência dele não estava perturbando, ele chegou lá, dormiu. Muitas vezes, a nossa vida continua, parece que está indo tudo bem, mas mesmo quando temos ainda algum pecado. Mas não vou tirar o tempo para ler, mas se a gente for lendo aqui, aí o que acontece? Não demorou, teve aquela tempestade, né? E ele mesmo admitiu que o problema daquilo tudo, toda aquela tempestade, mas olha só, o pecado de Jonas colocou vidas de outras pessoas em perigo. Eles perderam financeiramente muito dinheiro, toda aquela carga foi jogada, né? Às vezes o nosso pecado, mesmo escondido, está colocando outras pessoas, as vidas de outras pessoas em risco, dos nossos próprios filhos, porque a gente sabe que maldição é hereditária. Se nós continuamos com pecado escondido, nós já estamos
colocando a vida dos nossos filhos em perigo. Porque, queira ou não queira, né, o inimigo vê aquela brecha e ele vai tentar também. Então, nós temos que ver que pecado sempre é perigoso. E mais cedo ou mais tarde vai ser descoberto. O inimigo, ele até faz isso até para nos prejudicar também. Porque aí que ele vai querer que você seja prejudicado, então mais cedo ou mais tarde. E graças a Deus, o que foi que aconteceu? Nós sabemos a história. Aí ele falou assim, não me jogue porque eu que sou o culpado disso tudo. E quando eles jogaram o Jonas lá dentro do mar, realmente a tempestade passou e eles continuaram em viagem. Mas nós sabemos que Jonas merecia morrer mas a misericórdia de Deus era muito grande. E quantas vezes Deus tem tanta misericórdia de nós, né? A misericórdia dele é tão grande. Quantas vezes ele nos dá outra chance? Quantas vezes, né? A gente tem que louvar a Deus que ele não nos trata de acordo com o que nós merecemos, mas sim a misericórdia dele é tão grande. Então, o que aconteceu? Aí nós sabemos que Deus mandou aquele grande peixe, engoliu Jonas. Jonas estava lá dentro, né, do peixe por 3 dias e 3 noites. Nós sabemos que tudo isso também é simbólico, mas aí, graças a Deus, lá dentro do peixe, ele se arrependeu, né? Ele se arrependeu. Não sei se foi só no fim que ele finalmente arrependeu, que ele, né, talvez levou 3 dias lá dentro até que ele arrependesse, mas pelo menos nós sabemos que ele arrependeu. E de novo, a misericórdia de Deus foi tão grande que aí, né, ele foi vomitado lá na beira. E agora, Deus deu para ele mais uma chance. Quantas vezes Deus tem dado para nós mais chances, né? Quantas vezes nós temos louvar a Deus que nós temos um Deus de tão grande misericórdia. Mas Deus tinha um plano para a vida de Jonas, e Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. E nós, quando nós erramos, mesmo que é escolha, mesmo que a gente faz aquilo tudo por escolha, mas nosso Deus é tão grande, a misericórdia dele é tão grande, que quando nós arrependemos, ele perdoa. Ele perdoa, gente, ele perdoa. Aí nós não podemos deixar com que o inimigo fique nos condenando. Porque quantas vezes, quando a gente peca, aí depois o inimigo fala assim, agora você não presta mais, o plano que Deus tinha para a sua vida não vai dar certo mais. E aí ele vai nos desanimando e mentindo, e nós vamos acreditando a mentira do diabo. Mas a Bíblia diz em Romanos 8, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, há perdão. Quando nós arrependemos, confessamos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então foi o que aconteceu com Jonas. Deus deu para ele mais uma chance. Agora vamos olhar aqui em Jonas capítulo 3. Aí a palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Agora, deixa eu só explicar um pouco sobre Nínive, e talvez por que Jonas não queria ir para Nínive. Nínive era a capital de Assíria, e a Síria, eles, né, o rei de Nínive tinha mandado atacar, eles atacaram Israel, eles acabaram com o reino do norte, completamente acabaram com o reino do norte. E eles eram pessoas assim, os soldados eram pessoas muito violentas, eram pessoas más, sabe, matavam, mas assim, torturando as pessoas, e foi assim. Então eles eram os inimigos do povo de Deus, e eles atacaram também o reino do sul, e basicamente acabaram com o reino do sul, menos Jerusalém, só ficou Jerusalém ainda.
O resto do país todo já tinha sido, tudo pela Síria. Aí, então, estava ainda em Jerusalém, foi quando, então, aí depois, Jerusalém ficou em pé até que Babilônia depois se levantou, e Babilônia, então, foi que também derrotou a Síria, e também, né, derrotou Jerusalém, foi quando entrou lá, e derrubou toda a cidade, destruiu o templo, foi assim, horrível, um tempo horrível, mas aí já foi Babilônia. Mas a Síria, né, e Nínive era a capital de Assíria, e Nínive era uma cidade grande, eles dizem que talvez mais ou menos 300 mil pessoas, era uma cidade grande. Então, mas ele então, Jonas não queria, ele tinha um preconceito, assim, a gente imagina que é um preconceito contra o povo de Nínive, contra o povo de Assíria, que ele não queria vê-los salvos. Ele pensou, não, esse pessoal aí não merece não, eles são pessoas más. Aí então, olha aqui, aí Deus deu para ele, aí versículo 3, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Uau, glória a Deus, né? Ele aprendeu a lição, ele não repetiu não, agora ele obedeceu. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. 3 dias para poder percorrer a cidade. Então, Jonas entrou na cidade, versículo 4. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia. Então, levava 3 dias para percorrer a cidade toda. Mas ele, só no primeiro dia, só foi 1 dia, já dando aquela palavra que Deus tinha mandado ele dar, né? Ele falou assim, a mensagem que eu lhe darei. Aí não diz nem qual foi a mensagem, só diz que ele foi, percorreu durante o dia, proclamando, o que ele proclamou? Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Foi o que Deus mandou ele falar. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Agora, Jonas obedeceu? Sim, ele obedeceu, ele estava lá, ele foi obediente, dessa vez ele obedeceu. E agora, olhe os resultados da obediência de Jonas. Jonas capítulo 3, versículo 5 em diante, fala assim, os ninevitas creram em Deus. Uau, eles creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Olha só que arrependimento, gente. Uma cidade inteira se arrependeu. Isso porque Jonas foi obediente a Deus, proclamou. Levava 3 dias, ele só no primeiro dia, isso já aconteceu, esse grande avivamento. Aí, versículo 9, olha só o que o rei falou. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Uau! Gente, quem gostaria de fazer isso? Pregar 1 dia para uma cidade e 300 mil pessoas se arrependerem. Uau! Que avivamento! Qual deveria ter sido a reação de Jonas? É super alegre, né? Uau, Deus, olha só, esse povo arrependeram da violência, da maldade, eles arrependeram. Agora, versículo 10, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos,
Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Olha só a misericórdia de Deus de novo, né? Esse povo merecia morrer. Eles eram pessoas más, mas eles se arrependeram e Deus então falou assim: a minha misericórdia vai triunfar sobre a justiça, né? O que eles merecem é morrer, mas a minha misericórdia é maior porque eles se arrependeram. Então Jonas deveria ter ficado super feliz. Mas olha só, capítulo 4, primeiro versículo. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Gente, olha só. Ele não estava mais com o problema de desobediência. Mas será que não tinha um problema no coração de Jonas? Ele orou ao Senhor, olha só o versículo 2, ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Ele sabia que Deus era um Deus de... Ele tinha provado isso na vida dele. Ele tinha visto a misericórdia de Deus quando ele se arrependeu, né? Que ele estava lá dentro da barriga do peixe. Ele tinha provado, ele sabia que Deus era bom. Ele queria a misericórdia de Deus para ele, mas ele não queria a misericórdia de Deus, né, para o povo. Olha só, aí como que ele, olha o versículo 3, agora Senhor, tira a minha vida e eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Gente, mas como pode, né? Como pode ter uma atitude dessa? Olha, o Senhor, versículo 4, o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? O Jonas não respondeu, ele sabia que a atitude dele estava errada. Aí versículo 5, Jonas saiu e sentou-se, ele só pregou um dia. Saiu, sentou-se num lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Eu acho que ele estava esperando, quantos dias era que Deus tinha falado? Mais 40 dias que ele ia destruir a cidade. Eu acho que ele estava lá pensando assim, eu vou ficar aqui para 40 dias, não é possível que Deus realmente não vai destruir esse povo, né? Olha só como esse Jonas... Ai, Jesus. Então, mas às vezes, será que nós também não temos preconceitos? Né? Talvez falta de perdão, alguém que nos machucou mesmo, que realmente foi muito ruim. E a gente fica com aquela mágoa, aquela ferida. A gente sabe que nós temos que liberar perdão. Se Deus liberou perdão para mim, quem sou eu para não liberar perdão? A Bíblia até diz, se eu não liberar perdão, o que acontece? Deus não vai me perdoar. É muito forte isso, essa coisa de perdão é muito forte. É muito forte. E ele então, né? Aí o que? Jonas saiu, versículo agora 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Ele se alegrou muito com essa planta que estava dando agora uma sombra para ele, né? Ele estava irado que o povo não ia ser destruído, né? Que eles se arrependeram. Ele estava irado, mas agora uma planta, grande alegria a Jonas. Mas na madrugada, no dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se.
Ao nascer, versículo 8, ao nascer o sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, olha a segunda vez, para mim seria melhor morrer do que viver, né? Que drama, né, gente? Gente, Deus estava querendo tratar um problema muito sério no coração de Jonas. E é interessante, tem mais 3 versículos e termina o livro. Olha só, versículo 9. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, eu tenho. E estou furioso ao ponto de querer morrer. 3ª vez que ele fala isso. Mas o Senhor lhe disse, gente, essa resposta mexe comigo. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta? Embora ela embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. 120 mil. Quem é que não sabe distinguir a mão direita da esquerda? Quem? São só crianças. São só crianças. A cidade tinha mais ou menos 300 mil pessoas. Mas aqui Deus está falando para eles, Jonas, 120 mil crianças, elas são inocentes. Você não tem nem pena das crianças. Pessoas que Deus fala assim, eu fiz essas crianças, eu fiz esse povo, eu amo esse povo, eu criei esse povo porque eu queria ter um relacionamento com eles. Eu te mandei aqui, Jonas, porque eles precisavam, eles mereciam a oportunidade de pelo menos uma vez ouvir do meu amor. Você finalmente veio, falou para eles, só passou um dia aqui, eles todos se arrependeram. E você agora está aqui, chateado, irado, porque tem uma planta que eu plantei para você, te deu uma sombra, e agora morreu. Que valor, quanto vale uma alma? Quanto vale uma alma? 120 mil crianças. Aqui diz, contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muitos rebanhos, e pelo menos os animais não fizeram nada contra você. Essas crianças são inocentes. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Ouça o coração de Deus. Deus estava lá chorando pelas almas perdidas. Mas Jonas, com o preconceito dele, um problema muito grande do coração de Jonas, ele não tinha o amor pelas almas perdidas. E esse livro foi escrito, termina assim. É um testemunho desses 2 problemas tão sérios do coração de Jonas. Eu acho que Deus fez isso tudo, escreveu esse livro para nós,
para que nós possamos aprender e não imitar a Jonas, mas sim, né, fazer ao contrário. Aquela cidade, todos arrependeram. Mas, em vez do Jonas ficar alegre, voltar lá e falar assim: gente, agora eu vou te ajudar, eu vou te passar aqui a lei de Moisés, eu vou te ensinar como vocês podem ser fiéis a Deus, como vocês podem crescer, como Deus te ama. Em vez dele consolidá-los, né, voltar lá, preocupado com essas pessoas, agora todos arrependeram, ele deveria estar tão feliz. Está lá, vamos gente, vamos, agora vocês vão crescer em Deus, vocês vão aprender a lei, vocês vão fazer parte, né, do amor de Deus. Não, ele ficou muito egoísta, ficou lá fora. E infelizmente, que nós sabemos, foi só aquilo, aquela geração se converteu, mas na próxima geração, voltou tudo. Se nós não estamos, né, pegando as pessoas que estão convertendo e fazendo discípulos, Deus não mandou que nós fizéssemos convertidos. Nós ensinamos como ajudar a converter alguém, mas isso é só o começo. Nós temos que consolidar essas pessoas, nós temos que trazê-la para perto, nós temos que amá-la para mostrar para ela como é bom essa vida com Jesus. Nós temos que fazer discípulos. Infelizmente, o livro de Naum é toda sobre a destruição de Nínive. A próxima geração, né? Ninguém os consolidou, voltaram para a vida velha. E aí, sim, aí quando Babilônia entrou e destruiu também Nínive totalmente. Queridos, vamos aprender com Nínive, com Jonas. E vamos, o que mexe conosco? O que mexe conosco? Eu estava olhando quais foram as vezes que Jesus chorou. A Bíblia fala lá sobre, no túmulo, né, de Lázaro, que Jesus chorou. Quando ele teve compaixão daquele povo. Eu acho que também ele estava irado contra o diabo. E ele, né, ele chorou, mostrando a sua humanidade também, a sua compaixão. Também quando ele foi entrar em Jerusalém, ele olhou para Jerusalém. Ele sabia que o povo não tinha aproveitado a visitação de Deus. Que aquele povo estava destinados ao inferno porque eles não receberam Jesus como Senhor e Salvador, como o Messias. Ele chorou. O choro de Jesus sempre foi por almas, sempre foi por pessoas. Uma vez eu estava lá na escola, quando eu estudei na Escola da Missão Novas Tribos, lá em Vianópolis, Goiás. Estava fazendo o ensino médio. Eu tinha um professor lá. Ele era um senhor baixinho, um missionário americano. E ele era o nosso professor. E sempre lá na escola, ele era assim, era fácil ele desviar o assunto, né, da matéria. Eu não me lembro a matéria, não sei se era geografia, história. Eu sei que era uma matéria que a gente não se interessava muito. E era fácil a gente desviar o assunto. E o nosso alvo todo dia era chegar lá e tentar desviar o assunto. E um dia, eu não sei como que aconteceu, mas nós começamos a falar sobre chorar. E aí o Mr. Sun falou assim: eu posso chorar a hora que eu quiser. Aí nós falamos:
vamos pegar a corda aqui, né? Nós já vamos desviar o assunto. Aí nós queremos ver o senhor chorar. Chore aí para a gente ver. Esse homem baixou a cabeça. E com poucos segundos, o que aconteceu naquele dia marcou a minha vida. Ele levantou o seu rosto, lágrimas estavam descendo do seu rosto. E ele falou assim: é só eu pensar nas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, estão morrendo e indo para o inferno. Esse homem chorou lá na nossa frente. Eu lembro que aquilo me impactou, eu também comecei a chorar. Eu falei: Deus, me deu uma paixão pelas almas perdidas. Quebre o meu coração como o seu é, pelas pessoas perdidas, pelas almas. Quantas vezes eu vi meu pai pregando, e quando ele começava a falar sobre o inferno, ele começava a chorar. Porque, queridos, quando nós entendemos o que é o inferno, o horror do inferno, que é para toda a eternidade, a gente não pode querer isso para ninguém. E nós temos a salvação, nós temos que amar esse povo. Deus custou, Deus, quanto vale uma alma? Custou de Deus a vida do seu único filho. Quanto vale uma alma? Será que eu estou disposta a abrir mão do meu lazer para ir atrás de alguém? Talvez parar de assistir um seriado. Pelo menos uma vez, eu quero mais uma vez te desafiar. Pelo menos uma vez por semana. Vamos intencionalmente ir atrás de alguém que ainda não conhece Jesus, ou que talvez esteja desviado, ou que está precisando de tirar tempo com você para você falar. Pelo menos uma vez por semana. Eu lembro, recentemente, eu tinha convidado um senhor que ele era muito ativo, ele e a esposa eram muito ativos na igreja. E aí eu fiquei sabendo que eles mal iam e não estavam mais ativos. Aí eu consegui o contato dele, comuniquei com eles, convidei para eles irem lá em casa tomar um café comigo. Aí eles foram lá, e ele tinha tido muita convivência com meu pai. E ele falou assim: sabe o que eu lembro, Rebeca? Lembro uma vez eu fui lá na casa do teu pai estava chorando. E eu perguntei para ele: pastor, por que o senhor está chorando? Aí meu pai ele falou assim: seu pai não parava de chorar. Ele falou assim: é porque o meu vizinho morreu. E eu nunca falei para ele de Jesus. E ele estava lá nos prantos, chorando. Ele falou assim: talvez esse homem agora está no inferno. E eu nunca falei para ele de Jesus. Mas não era o vizinho assim de perto, não. Era de uns 2 quarteirões de longe. Mas ele estava lá nos prantos. E esse senhor falou para mim, falou assim: eu nunca vou esquecer aquilo. E eu falei: e você agora, querido? E você? Eu lembro uma vez o Lucas, o meu irmão. E ele me contou essa história. Ele falou assim que um obreiro dele chegou para ele, era um obreiro lá dos Ribeirinhos, uma cidade, uma comunidade, estava plantando uma igreja lá, já tinha uma igrejinha lá. E esse obreiro chegou com o Lucas e falou assim: pastor, a gente está precisando tanto de um som lá para a nossa igreja, pastor. Não tem como você conseguir para nós um som. Ele falou assim: eu já tenho orado tanto, eu tenho chorado por esse som, pastor. Por favor, pastor, nós precisamos de um som. E o Lucas olhou para ele e falou assim: querido, você está chorando pela coisa errada. Comece a chorar pelas almas, que Deus vai providenciar o seu som.
Quanto vale uma alma? O C.T. Studd falava uma frase que foi a frase conhecida do meu pai. Meu pai sempre falava: somente uma vida nós temos, e logo ela passará. Somente o que é feito para Cristo permanecerá. Quantas vezes nós nos ocupamos tanto com coisas que são tão temporárias. Tão temporárias. Mas aquele investimento de falar para alguém de Jesus, para ganhar uma alma, para consolidá-la, para fazer dela um discípulo, a gente acha tão difícil, não tem tempo. Não tem tempo. Eu quero terminar hoje à noite mostrando aqui um pequeno vídeo. Vai ser rapidinho. Aí depois eu quero terminar, depois desse vídeo, orando com vocês. Tchau. Eu queria ter mais tempo para dizer ao meu filho que o amo mais que qualquer coisa. Tempo para entendê-lo melhor. Levante, levante, seja homem. Escutar suas opiniões. Indo para a casa de amigos. Eu vi você indo para a casa daqueles músicos. Para poder falar com ele, ouvir a sua voz. É isso que você ouviu? Saia daqui! Gostaria de dizer: sinto muito. Gostaria de ter tido tempo. Eu queria mais tempo. Tempo para fazer o que eu nunca fiz. Para falar melhor sobre o carinho que tenho por ele. Para amá-lo mais. Vamos ficar em pé? Não precisa. Vamos fechar nossos olhos. Pai, nós não queremos ser igual a esse homem. Depois da morte, é tarde demais. Nós queremos, ó Pai, pedir perdão do Senhor por tantas vezes que nós poderíamos ter falado com alguém, mas não falamos. Talvez o Senhor até nos tocou, nós sentimos a Tua voz mandando a gente falar, mas nós não falamos. Nós escolhemos a Te desobedecer. Pai, nos perdoe. Estamos aqui agora diante do Senhor, pedindo perdão. Mas, ó Pai, nós queremos aprender com os problemas do coração de Jonas. Nós não queremos guardar nenhuma mágoa. Queremos perdoar. E queremos amar as pessoas. Queremos amá-las, ó Pai, com o Seu amor. Queremos vê-las com seus olhos, que elas são pessoas preciosas, que o Senhor criou, que o Senhor quer ter uma intimidade com cada uma delas. Ó Pai, não deixe no Senhor ficar acomodados, não deixe no Senhor voltar para casa
e esquecer o que ouvimos hoje. Pai, nos incomode. Senhor, ajude-nos a sermos intencionais em falar primeiro em casa, com a nossa família, com os nossos parentes, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas. Pai, ajude-nos, Senhor, a olhar para essas pessoas e amá-las com o teu amor. O Senhor as ama tanto, o Senhor não tem prazer na morte de ninguém. O Senhor ainda não voltou porque o Senhor está sendo paciente, porque é da tua vontade que todos cheguem ao arrependimento. Oh Pai, quebrante o nosso coração como o seu é quebrantado. Pai, que possamos ver essas pessoas e amá-las com o seu amor, e vendo que a alma dela vale o mundo inteiro. Vale o mundo inteiro, ó Pai. O Senhor deu a vida do seu único filho, porque para o Senhor uma alma valeu a vida do seu filho. Nós queremos te louvar, te agradecer pelo que o Senhor fez por nós, e que o Senhor já nos deu esse privilégio de conhecer o Senhor intimamente, de ter a segurança, a certeza que sim, quando eu morrer, eu vou morar com o Senhor por toda a eternidade. Mas, ó Pai, pedimos agora que o Senhor nos dê esse coração. A tua palavra diz que depois do grande trono do julgamento, que o Senhor vai enxugar todas as nossas lágrimas. Pai, será que vai ter tantas lágrimas lá? Será que pessoas que vão estar sendo lá julgadas? Talvez meu vizinho, ele vai dizer: Rebeca, eu era tua vizinha, você tinha verdade, você nunca falou para mim, agora eu vou para o inferno. Oh Pai, como vai ser tarde demais. Não vai adiantar fazer o perdão, me perdoe, que eu nunca falei de Jesus para você, não vai adiantar mais. Vai ser tarde demais. Pai, queremos fazer um compromisso com o Senhor agora. Senhor, use-nos, Senhor. Senhor, nos dê ousadia, Senhor. Nos dê amor por cada pessoa. O seu amor, ó Pai. E que nós vamos, pela tua graça, pela tua misericórdia, nós vamos falar do Senhor, nós vamos fazer discípulos, nós vamos obedecer a sua grande comissão, suas últimas palavras, que são sempre tão importantes. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Senhor, nós estamos aqui nos comprometendo diante do Senhor. Eu quero que cada um agora faça esse compromisso agora, em voz alta, você, cada um. Fala a Ele que você vai fazer isso, você vai obedecê-lo. Você vai abrir mão, talvez, de uma noite de lazer, ou vai convidar aquela pessoa para vir fazer o lazer com você, compartilhando Jesus, compartilhando o amor, fazendo amizades, desenvolvendo relacionamentos. Mas vamos fazer esse compromisso diante dEle agora. Primeiro peça perdão pelo quando não fizemos, mas aí recebe o perdão dEle
E agora vamos ser diferentes. Nós não vamos imitar os problemas de Jonas. Nós não vamos. Nós vamos obedecer o Senhor. Ó Pai, nós vamos amar as pessoas. E nós vamos ver as pessoas arrependendo. Nós vamos ver o Senhor nos usar, ó Pai. Não há alegria maior do que ver alguém ser salvo. Das vidas transformadas. A Bíblia diz que os portões do inferno não vão prevalecer contra nós, a igreja. Nós vamos chegar até lá no inferno e nós vamos resgatar essas almas. Oh Pai, usa-nos, Senhor. Estamos fazendo um compromisso diante de Ti agora, Senhor. Essas almas valem o mundo inteiro. E nós vamos amá-las como o Senhor as ama, porque é o Senhor morando em nós, o seu amor já está em nós, e nós vamos deixar esse amor fluir através de nós. Nós vamos ousadamente, mas com muito amor, vamos cativar essas pessoas, ganhá-las para nós, para poder apresentá-las ao Senhor. Aleluia. Oh Pai, nós vamos ver essas pessoas salvas. Senhor, nós vamos levar milhares e milhares de pessoas conosco para a eternidade, ó Pai. Nós sabemos que isso que traz glória para o Senhor, esse fruto permanente, ó Pai. E eu declaro aqui agora, porque nós estamos fazendo esse compromisso diante do Senhor, que sim, essas almas valem o mundo inteiro. E nós vamos fazer a nossa parte, cada um. Eu faço esse compromisso, ó Pai, diante do Senhor. E eu creio que o Senhor vai me dar muitas almas. Eu vou fazer discípulos. Vamos dizer para Ele: Senhor, eu vou fazer discípulos. Diga isso em voz alta. Diga: eu vou fazer discípulos. Eu vou levar essas almas comigo para o céu. Oh Pai, muito obrigada, que o Senhor vai me usar. O Senhor vai me usar. E nós vamos dar toda a honra, toda a glória, somente para Jesus, que deu a sua vida por nós. Pai, nós te amamos. E a partir de hoje, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Porque nós vamos ver o quanto vale uma alma. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.